No vídeo anterior criámos um template para a criação de um website em ASP.NET e para podermos aceder a bases de dados. Neste vídeo vou mostrar como é que facilmente poderemos aceder a uma base de dados utilizando a tecnologia ASP.NET através da sintaxe Razor e no contexto de websites. Vimos então no vídeo anterior como preparar um website para acesso à base de dados. E neste momento o que acontece é que se eu quiser criar um website para estar logo preparado para acesso à base de dados, eu apenas terei que fazer File, New, Website e escolher aqui o meu template ASP.NET Database Website. E se eu clicar no OK, vai-me ser criado então aqui o meu projeto pronto para que eu possa criar então um website com acesso à base de dados. No entanto, para todos aqueles que não conseguiram por algum motivo chegar a este tipo de resultado, eu vou mostrar novamente como fazer, neste caso de uma forma muito mais rápida, não para criar um template, mas para preparar o seu website. Neste caso eu vou fazer Close Solution, não vou gravar, vou criar aqui um New Website e vou selecionar ASP.NET Website Razor V3. Okay? Vamos clicar aqui em OK. Vamos deixar que o Visual Studio crie, então, o projeto de um site pré-concebido para a tecnologia Razor V3. Vamos eliminar desde o favicon até o app start. Okay? E depois vamos eliminar scripts, images, content e o account. Vamos deixar ficar apenas da pasta appdata e a pasta bin. Dentro da pasta appdata vamos também eliminar o startersite.sdf, que é a nossa base de dados. E temos novamente então o nosso projeto preparado para receber um projeto de base de dados, neste caso. Ora, o que iremos fazer então agora é rapidamente adicionar aqui então um ficheiro default.cshtml. Eu chamo a atenção para o seguinte aspecto. Se nós tivermos selecionado qualquer uma destas pastas, o que vai acontecer quando formos criar aqui um ficheiro, ou neste caso queremos adicionar um ficheiro ao nosso website, o que vai acontecer é isto. Reparem, eu tenho aqui app_data selecionado e quando eu tento adicionar um novo item, não me vão aparecer os ficheiros de Razor V3. Isto porquê? Porque o conjunto de itens que podem ser adicionados à appdata aparecem aqui contextualizados. Isto é, aqueles ficheiros mais comumente agregados àquele tipo de pasta vão aparecer aqui. Por conseguinte, devemos ter sempre o cuidado de selecionar o nosso website e agora sim clicar aqui em Add New Item e depois vamos escolher aqui uma Web Page Razor V3. Eu vou colocar aqui então Default. E vamos abrir então aqui a nossa página, que é a página por defeito do nosso website. Eu vou clicar aqui no Google Chrome para ver se tudo está a funcionar. Vamos aguardar que a página seja aberta e vamos ter aqui então a nossa página a funcionar sem qualquer tipo de erro. Vou apenas baixar, vamos fazer aqui um stop e vamos agora ver como é que nós podemos adicionar uma base de dados aqui ao nosso projeto. Para adicionar uma base de dados ao nosso projeto, eu vou utilizar o database.net que tivemos a ocasião de recolocar aqui no nosso ambiente de trabalho no vídeo anterior. E por conseguinte, eu vou então executar aqui o database.net. Vamos aguardar apenas alguns instantes e o que vamos fazer então é criar uma base de dados que eu vou gravar aqui no meu ambiente de trabalho para depois copiar para dentro do meu projeto. Então vamos colocar aqui arquivo. Vamos fazer conectar e vamos escolher a opção SQL Server CE e vamos colocar na opção criar. Okay? Ele vai nos perguntar onde é que nós queremos criar a nossa base de dados. Eu vou colocar aqui no ambiente de trabalho, vou-lhe chamar dados, não coloco a extensão, não é necessário, e vamos clicar em guardar. A partir do momento em que nós clicamos em guardar, vai aparecer então aqui o ficheiro da nossa base de dados e o programa pergunta-nos de imediato se nós queremos abrir. Vamos clicar que sim. A nossa base de dados vai ser aberta e não contém qualquer tipo de tabela. Vamos então criar aqui o código de SQL para adicionar uma tabela à nossa base de dados. Neste caso, para mostrar como aceder à base de dados, eu vou criar uma tabela muito simples. Vai ser uma tabela de utilizadores que vai conter apenas 3 campos. Um ID utilizador, um nome e a idade do utilizador. Então vamos colocar aqui Create Table utilizadores, ok? Agora vou colocar aqui int id utilizador, vai ser do tipo
int not null primary key, e portanto com isto estou a dizer que quero criar uma chave primária que não aceita valores nulos e que é do tipo inteiro. Okay? Eu não posso pôr aqui o int, ok, vamos colocar aqui id utilizador, agora sim, está correto. Depois vamos ter o nome, nvarchar 50, portanto é uma cadeia alfanumérica que consegue absorver 50 valores, e finalmente idade int. Okay? Vamos executar para ver se há algum erro. Ok, não aconteceu erro nenhum, e cá está então, através da execução deste código de SQL, nós tivemos a criação aqui da nossa tabela. Vamos encher a nossa tabela com 3 resultados, ok? Com 3 linhas. Então vamos colocar aqui insert into utilizadores, e neste caso values, e vamos colocar aqui o id 0, o nome João e a idade 42. Okay? Vamos executar. Cá está, uma row affected, o que quer dizer que o nosso dado foi colocado com sucesso. Vamos então preencher com o segundo valor, neste caso vai ser Ana, idade 27, executar, e finalmente vamos adicionar um outro, Paulo, e com a idade 54. Vamos clicar aqui em executar e temos 3 linhas adicionadas à nossa base de dados. Como é que nós conseguimos ver isso? Vamos fazer aqui um select asterisco from utilizadores. Vamos executar e vamos verificar que temos então aqui os dados adicionados. Vamos fechar o nosso SQL, o nosso database.net, e vamos adicionar então o nosso ficheiro da base de dados ao nosso projeto. Para adicionarmos o ficheiro da base de dados ao nosso projeto, vamos regressar aqui ao nosso Solution Explorer e vamos pedir ao Visual Studio que nos abra a pasta appdata na sua localização física. O que é que isto significa dizer? Em vez de copiar e arrastar aqui para o interior desta pasta, eu quero copiar o meu ficheiro da base de dados para o interior da pasta fisicamente onde se encontra o appdata. Então vamos selecionar aqui com o botão direito do rato e vamos escolher a opção Open Folder in File Explorer. Vai abrir a pasta então aqui na localização onde eu me encontro a trabalhar no projeto. E neste caso a pasta está vazia e por conseguinte eu vou baixar aqui o meu Visual Studio e vou copiar aqui para o interior desta pasta a minha base de dados. Temos aqui a base de dados que contém aquela tabela de utilizadores e que por sua vez contém aqueles 3 registros. Podemos fechar aqui o nosso espaço e vamos regressar ao Visual Studio. E neste caso, como podem observar, ainda não aparece aqui o ficheiro da base de dados. O que nós vamos fazer é simplesmente refrescar esta página. Clico com o botão direito do rato, vamos aqui Refresh Folder. E cá está então dados.sdf a surgir no nosso projeto. Significa isto que estamos então agora em condições de poder aceder à base de dados e aos dados que nela estão contidos. E como iremos ter a ocasião de verificar, o acesso à base de dados, neste caso, é extremamente facilitado, nomeadamente pela existência então aqui do webmatrix.data e webmatrix.webdata. Iremos verificar que para aceder à base de dados vamos utilizar uma classe que provém aqui do webmatrix.data. O que vamos fazer então no resto deste vídeo é uma coisa muito simples. Vamos primeiro abrir a ligação à base de dados, vamos carregar a informação que lá está, e vamos criar uma tabela onde vai ser apresentada essa informação. Neste vídeo em concreto vamos criar uma tabela normal de HTML com uma iteração. Neste caso vamos fazer um for each. Ora, vamos então em primeiro lugar abrir aqui o espaço para a sintaxe Razor e vamos então criar o código necessário para aceder à base de dados. Para aceder à base de dados, nós vamos utilizar maioritariamente variáveis dinâmicas, neste caso com a expressão var. E vamos chamar à primeira variável base dados. Esta variável vai ser igual a, e reparem, database, e reparem que database é uma classe que provém aqui, e já vamos ver de onde, vamos aqui fazer um open apenas. Database provém ali do namespace webmatrix.data, como eu tive a ocasião de referir, e o que vamos colocar aqui no open
E reparem que aqui, quando eu entro neste contexto, apenas tenho 5 propriedades ou 5 itens. Tenho aqui um evento e 4 métodos. Destes 4 métodos temos o Open e temos o Open Connection String. Ambos permitem abrir a base de dados, mas em circunstâncias distintas. E no final deste vídeo eu vou explicar porque que o Open tem 2 comportamentos distintos possíveis. Mas vamos utilizar o Open. Vamos abrir aqui o espaço para a colocação do parâmetro dentro deste método, e o parâmetro que é necessário é um parâmetro do tipo string, que é o nome da nossa base de dados. Neste caso, na explicação, nós podemos observar que é o nome que está associado à base de dados que vamos abrir, e podemos especificar com a sua extensão SDF ou MDF, se for o caso de uma base de dados de SQL Server normal. E nesta circunstância, o que o site vai procurar é a existência desta base de dados dentro da pasta app_data, que é a pasta que nós aqui temos. Por conseguinte, nós não temos que colocar aqui o caminho completo da nossa base de dados. Simplesmente teremos que colocar aqui dados. Okay? E na circunstância da nossa base de dados existir dentro da app_data, não é necessário incluir a extensão do ficheiro. Portanto, eu não tenho que colocar aqui .sdf. Okay? Se eu não colocar a minha base de dados dentro desta pasta, irá acontecer outra circunstância diferente, e que eu depois irei explicar no final deste vídeo. Vamos então aqui fechar esta instrução e temos a base de dados aqui identificada num objeto. O que nós vamos fazer agora é definir uma string, que vai ser a nossa string de SQL para ir buscar os dados à base de dados. Então vamos colocar aqui string query igual a select *from utilizadores. Okay? Não necessitaríamos obrigatoriamente estar aqui a definir esta query, mas por uma razão de facilitar a leitura do código, vamos proceder desta forma. Em seguida, vamos então carregar a informação a partir da base de dados utilizando a query. Var resultados é igual a base dados, ponto, e agora reparem, neste objeto de base de dados, que é igual a database, o que aconteceu foi isto. Nós vamos ter aqui acesso a um conjunto de métodos que nos permitem interagir com a nossa base de dados. O que nos vai interessar aqui é este query. O query é um método que vai devolver ou vai retornar uma lista de linhas como resultado. E como podem verificar, é um resultado do tipo IEnumerable Dynamic. Ora, isto significa então que vamos ter que utilizar sempre a expressão var, que é uma variável dinâmica. Pode absorver qualquer tipo de coleção, qualquer tipo de valor. Vamos então carregar aqui para a base de dados através da query, e como podem facilmente interpretar, a query tem aqui então o command text. O que é o command text? É a query que nós queremos passar. Portanto, é o comando de SQL que vai buscar a informação. Vamos colocar query, e depois teremos então a possibilidade inclusive de passar parâmetros de SQL. Não vamos aqui usar essa metodologia de momento, vamos fechar isto desta forma. E neste momento o que nós temos então é um website que tem uma base de dados com a extensão SDF, que é aberta aqui nesta linha, e depois uma variável que guarda todas as linhas existentes na base de dados, porque vai executar esta query que aqui está. O desafio que se coloca agora de seguida é apresentar os resultados dessa query, ou deste exercício que aqui estamos a fazer. Então o que nós vamos fazer é muito simples. Vamos criar aqui uma iteração. Eu vou colocar aqui a apresentação dos dados numa tabela. E vamos fazer o seguinte. Então vamos colocar aqui for each, okay? Por cada var linha in resultados, o que vai acontecer é a apresentação dos resultados nesta linha daqui. Ora, para que eu possa apresentar então uma tabela, eu vou aqui colocar uma tabela neste caso uma tabela em HTML. E vou fechar a tabela aqui ao fundo. Porquê? Porque eu pretendo apresentar as linhas e os resultados, neste caso, cada um dentro da sua célula. Então, nesta circunstância, o que eu vou fazer é criar aqui, por cada volta que é feita através do sistema, okay? Eu agora aqui terei que colocar novamente a sintaxe razor, porque estamos a misturar as coisas, okay? E eu já vou aqui organizar um bocadinho melhor este texto, ok?
Ele está ali a dar um erro, mas depois já iremos verificar o que é que se passa. O que é que vamos fazer aqui? Vamos colocar aqui uma table row, okay? Lá está, o erro está consertado, e depois um TD, que é uma table data, e que é uma célula, e o que é que nós lá vamos colocar? Linha, e agora reparem, linha é então um dos resultados, ou é uma das linhas que provém de resultados. Linha vai conter no seu contexto ponto ID utilizador. Claro que o Visual Studio, através do seu mecanismo de IntelliSense, não reconhece a existência do ID utilizador porque desconhece o que é que está dentro da nossa base de dados. Mas desde que consigamos escrever corretamente esse nome, não iremos ter qualquer problema. Vamos criar aqui outro TD, outra Table Data, e neste caso vamos colocar linha.nome. E finalmente, TD linha.idade. Okay? E se tudo estiver correto, estamos então em condições de, neste momento, executar o nosso website e verificar que ele vai buscar então a informação à base de dados e vai depois apresentá-la numa tabela. Vamos testar aqui no nosso website, vamos refrescar aqui, aguardar alguns instantes e aparentemente o resultado não apareceu. E não apareceu porquê? Por uma razão simples. Eu ainda não gravei aqui a minha página. Ok, agora sim, estão gravadas as alterações. Vamos refrescar e reparem então o que é que irá acontecer. É estabelecida a ligação com a base de dados e é-me devolvida então uma tabela contendo os valores que estão guardados na mesma base de dados. O que fizemos então neste vídeo foi algo relativamente simples. Para além de criar a base de dados, obviamente, não vamos falar sobre esse aspecto, aqui no interior do código nós criamos então um objeto que vai ser a própria base de dados, onde ela vai ser aberta. Depois criamos aqui uma string que poderíamos facilmente copiar daqui e colocar aqui dentro. Vamos criar aqui uma variável dinâmica para absorver todas as linhas existentes dentro da base de dados e vamos pedir à base de dados que executasse essa query, isto é, devolver os valores. A query foi executada e a partir deste momento, resultados passa a conter todas as linhas existentes dentro da nossa tabela de utilizadores. Depois fomos criar aqui uma estrutura de tabela em HTML, criámos novamente uma iteração, ou neste caso criámos uma iteração dentro de uma sintaxe Razor, para percorrer cada uma das linhas existentes dentro dos resultados. E cada uma das linhas contém os diferentes tipos de valores que nós inserimos na base de dados. Depois foi simplesmente pedir para executar então aqui este código e automaticamente a nossa tabela foi criada. Quero chamar a atenção para um pormenor importante relacionado aqui com este parâmetro que é passado para dentro do método open. Nós podemos definir aqui dados como sendo o nome da nossa base de dados porque ela existe dentro do interior da pasta app_data. Isto vai permitir que nós possamos criar o nosso projeto com uma base de dados local. No entanto, se a nossa base de dados estiver alojada num servidor web, o que nós vamos ter a possibilidade de fazer é alterar os valores, neste caso deixar a app_data completamente vazio, mas vamos ter que ter atenção que a ligação à base de dados vai ficar definida dentro do web.config. E uma vez que nós criamos este projeto a partir de uma base de dados anteriormente existente, que é o starter site, nós podemos verificar que aqui no web.config existe aqui uma connection string que se chama starter site e cuja conexão é também uma data source, isto é, uma data source que vai buscar a informação onde existe a pasta, ou neste caso a base de dados, que existe dentro da pasta Data Directory, que é o que significa aqui o app_data, e depois tem aqui o startersite.sdf. Ora, se eu apagasse aqui esta base de dados e quisesse aceder a uma base de dados de um alojamento web, eu deveria fornecer aqui toda essa informação, ok? Neste momento, como estamos a trabalhar com uma base de dados local, esta informação que aqui está no web.config é ignorada a partir do momento em que eu defino aqui claramente qual é o nome da base de dados que eu quero abrir. Okay? Por conseguinte, eu não vou estar a explorar muito este aspecto, uma vez que depois iremos falar sobre isto quando falarmos em Webforms e ASP.NET MVC, mas existe então esta circunstância que é necessário ter em atenção. Neste caso concreto, desde que coloquemos aqui a nossa base de dados e a chamemos pelo nome, automaticamente vamos ter acesso aos dados que lá estão dentro e podemos operar com a mesma base de dados. No próximo vídeo, vamos avançar um pouco mais para falar sobre Web Page Helpers.